Caros irmãos e irmãs em Cristo, eu os saúdo com a maravilhosa graça, a paz, verdadeira paz do nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma semana das nossas devocionais. Na verdade, iniciamos ontem a nossa semana, não é? Primeiro dia da semana, o dia do domingo, o dia da ressurreição do nosso Senhor, e o fizemos em grande estilo, não é verdade, irmãos? Porque pudemos marcar o nosso retorno às atividades presenciais, que ainda estaremos fazendo em testes, né, com intervalos para avaliação, para melhores medidas de segurança serem adotadas, tudo visando efetivamente o retorno mais à frente, assim, seguidamente. Mas ontem nós já estivemos na igreja pela manhã, celebrando a ceia, cantando louvores, como foi abençoado. Outros irmãos participarão no próximo dia 18, também desta mesma experiência presencial. Agora, irmãos, eu quero aqui frisar que nós, nesse próximo domingo, dia 11, não teremos o culto presencial. No entanto, nós vamos gravar este culto, a exemplo do que estávamos fazendo e fizemos praticamente desde o início da pandemia, né, do isolamento. Vamos gravar o culto agora, quinta-feira, dia 8 de outubro, a partir das 20 horas aqui, ali na igreja. E para isso, irmãos, eu conto com a presença dos irmãos também. Nós temos ainda vagas, nossa lista não está preenchida totalmente para esta quinta-feira. Compreendo que é um dia de semana e que talvez esteja aí atrapalhando um pouquinho, né, dos irmãos participarem, mas gostaríamos muito de ter a lotação máxima da nossa restrição, né? São 50 participantes. Nós também teremos a celebração da ceia, irmãos, nesta quinta-feira. O culto, a gravação do culto para o próximo domingo, dia 11. Então, participe. Faça questão de estar conosco, mesmo se você está retornando para sua casa neste horário, faça o possível para estar ali. Os diáconos estarão de plantão, todos ali estaremos para cultuar o nosso Deus, ok? Então, muito bem, vamos cantar, irmãos, ao nosso Deus. É o hino 128 dos nossos hinários, que fala da comunhão preciosa com o Senhor. E diz mais, né? Diz que na segunda estrofe, que ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, o que é que nós fazemos? O que é que eu faço? O que é que você deve fazer? A Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolação. Vamos cantar com todo o nosso coração este hino 128, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois quando tentador chegar, quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolo
trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência dessa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Vamos, irmãos, à luz do que nós cantamos, falar com o Senhor, pedir a sua bênção, enfim, derramar a nossa alma nesta nossa devocional. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus porque temos a quem recorrer. Obrigado a Deus porque mesmo em meio a um mundo em confusão, nós podemos olhar para Ti, nós podemos crer em Ti, nós podemos esperar em Ti, colocar os nossos cuidados em Tuas mãos, confessar a Ti os nossos medos e entregar os nossos medos ao Senhor. Obrigado a Deus, porque quando confiamos ao Senhor os nossos cuidados, o Senhor nos fortalece, o Senhor derrama da Tua paz, da Sua paz no nosso coração. Nós Te glorificamos por isso. E, ó Deus, quem sabe algum irmão ou irmã que está aqui conectado conosco nesta hora, neste momento, quem sabe, ó Deus, esteja passando por um momento de dificuldade, um momento de dúvida, um momento de ausência de paz. Ó Deus, que o Senhor os alcance, que o Senhor, ó Deus, tome-os em suas mãos e fale ao coração de cada um, ó Deus, agora através da Tua palavra que é vida, Tua palavra que é viva, Tua palavra que é do céu para as nossas vidas. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão e irmã, vamos falar hoje, como você já deve ter notado aí o nosso tema, né? O nosso tema é ansiedade, a base de todas as neuroses. Estamos dentro da série que trata sobre depressão e graça. E como falamos devocionais anteriores, a depressão é a parte nossa, não é? Momentos de depressão, crises emocionais, graça é a parte do Senhor. E isto é realmente graça para as nossas vidas. Então hoje eu gostaria de, nesta série de estudos, abordar essa temática, a ansiedade como sendo a base de todas as neuroses. Eu quero começar citando aqui, irmãos, o que 3 homens que já viveram, fazem parte da história da humanidade, disseram, 2 deles descrentes e um muito crente, um homem voltado para as coisas de Deus, consagrado ao Senhor. A primeira frase é de Sêneca, que disse: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Não é curioso isso? E não é muitas vezes o que acontece na minha e na sua vida. O homem que sofre antes de ser necessário, ele sofre mais que o necessário. Eu quero citar aqui até mesmo o que Freud disse, um tanto controverso foi ele, não é? Mas se alguém diz uma verdade, essa verdade só pode ter vindo de Deus.
E ele disse que a ansiedade é o fenômeno fundamental e o problema central de todas as neuroses. Classificou a ansiedade como fenômeno fundamental, o problema central de todas as neuroses. E eu termino essa primeira fase aqui, essa primeira parte de introdução, citando o que o nosso irmão do passado, George Miller, escreveu. Ele disse que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Pois bem, irmãos, a ansiedade, como sabemos, é um problema antigo que atinge a todos em todas as épocas, e estamos aqui para analisar esta colocação que fiz há pouco, como sendo a ansiedade a base de todas as neuroses, a base de todas as crises emocionais. A ansiedade é, na verdade, a doença oficial do ser humano, em todas as épocas, e parece que nos nossos dias mais ainda, né? Jesus Cristo ensinou acerca da ansiedade, como sabemos, quando ele pregou o Sermão do Monte. E há duas verdades implícitas no ensino de Cristo sobre isso. Nós vamos ler daqui a pouco o texto, mas há duas verdades implícitas no que Cristo falou sobre a ansiedade. Primeiro, que como já temos aqui ressaltado, o cristão não está imune ao distúrbio da ansiedade. As preocupações com a sobrevivência, com o comer, com o beber, com o vestir, atacam o mais crente discípulo de Jesus. E em segundo lugar, a ansiedade pode ser vencida e por isso precisa ser combatida. Então, duas verdades muito simples, não é? O cristão não está imune. Todos nós podemos sucumbir, infelizmente, ao pecado da ansiedade. Mas ela pode ser vencida e precisa, por isso, ser combatida. E é sobre isso que falaremos. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto conhecido nosso, não é? Mas que cada vez precisamos trazer à mente para que isso molde o nosso íntimo e nos ajude a viver na prática isso aqui. Porque Jesus, através desse texto, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele está nos dando uma ordem. Ele diz: não andeis ansiosos. Então precisamos verificar mais uma vez esse texto, que é o texto clássico sobre a ansiedade na Escritura Sagrada. Vamos ao texto? Mateus 6, 25, a partir do 25 nos diz: por isso vos digo, palavras de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmão e irmã, o que é ansiedade? Não andeis ansiosos é a advertência de Jesus para os seus discípulos, né? Aqueles ali, naquele momento da história, e para nós hoje, não andeis ansiosos. Agora, o que é ansiedade? A palavra grega usada para ansioso significa distrair. Distrair. Fica subentendida a ideia de duplicidade, né?
Quando a mente procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, o que nos faz distrair, causa distração do alvo, do objetivo que temos, né? E isso resulta, com certeza, em confusão, em dor, em sofrimento. Ansiedade, então, é o transtorno produzido pelas preocupações com as muitas tarefas, e aí o coração fica dividido. Duplicidade. É o sofrimento causado pela antecipação às preocupações por coisas que poderão ou não acontecer. O ansioso sofre por antecipação. É o que nós lemos aqui quando citamos a frase de Sêneca, né? O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Um exemplo disso, irmãos, é o de Marta, irmã de Maria. Você se lembra também do episódio ali, da situação, né? Lucas, capítulo 10. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, diz o texto. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então Marta estava assoberbada por tantas ocupações, mas ela não queria ficar só nisso, né? Ela olha para sua irmã que estava ali quedada aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e ela quer trazer Maria, sua irmã, também para o seu mundo de ansiedade, de distrações, de atenção. Ela não se contenta em estar só. Ela quer que a sua irmã também participe deste momento de confusão. Vejam só, irmãos. Marta ocupava-se e preocupava-se em muitas coisas, por isso ficava agitada, inquieta. É importante frisar que Jesus não está proibindo, nunca o fez, não está proibindo a prudência que prevê o futuro, não é? Por exemplo, nesta retomada das nossas atividades presenciais na Betel, os irmãos estão percebendo, né, que conselho, junta diaconal, em conjunto, nós estamos tendo muito cuidado, fazendo esse retorno gradual para avaliação, para melhora do protocolo. Então, não é isso que Jesus está proibindo, né? A prudência que já olha para o futuro, já se programa, já prevê. O que Jesus está, na verdade, proibindo aqui é o afã, é o angustiar-se pelo amanhã. Jesus proíbe o medo ansioso, o medo que é um medo enfermo, não é? Que é capaz de eliminar toda a possibilidade de alegria de vida no hoje, no presente. É isso que Jesus proíbe. E eu gostaria de analisar hoje, irmãos, qual a causa da ansiedade? A ansiedade pode ter várias causas, não é? Causas internas, causas externas. O texto bíblico narra, o texto que nós lemos em Mateus 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observe aqui, irmãos, que Jesus faz uma ligação do seu ensino sobre a ansiedade com o que ele havia ensinado anteriormente. E está aqui registrado nos versículos anteriores. Tanto que ele usa essa expressão, por isso vos digo. Ou seja, ele estava falando de algo e agora ele vai falar sobre ansiedade, mas ele não está falando de assuntos independentes. Ele está falando, olha, exatamente por isso é que eu digo a vocês, não andeis ansiosos. O seu objetivo é mostrar que a ansiedade tem uma relação estreita, infelizmente, com a incredulidade, com um coração dividido. Esse é o contexto. Note aí que primeiro Jesus afirma que a falta da fé em Deus nos leva a juntar riquezas materiais aqui na terra em detrimento dos tesouros espirituais. Isso está registrado nos versículos 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21, acompanhe comigo. O texto que nos diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam.
porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós podemos dizer, irmãos, com base nesses versos, nesses versículos, que naquilo que acreditamos, nós colocamos o nosso coração. Nós colocamos o nosso coração, todo o nosso ser, portanto, naquilo que nós priorizamos, naquilo que nós damos valor, né? Onde estiver o nosso tesouro, ou seja, aquilo que nós damos mais importância, ali vai estar todo o nosso amor, todo o nosso afeto, toda a nossa afeição. O nosso coração segue o nosso tesouro. Então, onde estiver o nosso tesouro, aquilo que mais valorizamos, estarão também as nossas preocupações e o nosso medo de ficar sem esse tesouro. Talvez seja essa justamente a causa principal da ansiedade hoje. O amor às coisas materiais, a preocupação em ganhar e a ameaça de perder bens materiais, não é? Coisas aqui terrenas. Então, repito, a preocupação em ganhar, o que é avareza, né? E o medo de perder aquilo que nós ganhamos, né? Tudo isso faz com que a ansiedade surja. São geradores de ansiedade, não tenha dúvida. Observe quanto tempo nós gastamos para ganhar dinheiro e quanto do que ganhamos gastamos para proteger o que nós temos, né? Muitas vezes estamos tão obcecados em ganhar e tão amedrontados em perder, e o nosso coração se toma por uma ansiedade que nos rouba a paz, e nós nos perguntamos, por que eu estou assim? É por isso. E esse tal comportamento, segundo Jesus, irmãos, é contrário à nossa própria natureza. Porque aí no verso 24, veja aí, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, disse o nosso Redentor. Peço que você preste atenção nisso aqui. É impossível para o ser humano servir a dois senhores, pois o seu coração está programado para amar somente um, né? Dedicando-se a um, inevitavelmente, ele vai desprezar o outro. E se nós insistirmos em praticar um serviço duplo, sermos servos de mais de um senhor ao mesmo tempo, isso vai detonar com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, não tenha dúvidas. Quero até repetir isso que acabei de falar. É impossível para mim e para você servirmos a dois senhores, mas é o que mais fazemos. Mas é impossível e manter o coração em paz ainda. Por quê? Porque o nosso coração foi programado para amar a apenas um Senhor, o nosso Deus Criador, o nosso Deus sustentador, que se revelou em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O diagnóstico de Jesus é revelador, irmãos. Ele mostra que a grande causa da ansiedade é o materialismo, é o apego excessivo, é a idolatria, né? Com referência ao que é material e que vai se desfazer e que nós não vamos levar conosco quando Cristo nos chamar. Lembre-se que a palavra ansiedade traz a ideia de duplicidade, não é? Então, quando a mente procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, só pode dar em desastre, né? Só pode produzir estrago. Isso resulta em confusão nas nossas vidas. Jesus, então, está nos ensinando sobre isso. Eu quero terminar a minha palavra hoje aqui, lembrando você do que nos diz o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, disse o salmista Davi, nada me faltará. O hebraico, ali o sentido do original, é que se Deus é o nosso pastor, nós como rebanho dele, como ovelhas da sua mão, e se ele é quem nos pastoreia, se ele é quem nos conduz, se ele é quem nos alimenta, se ele está cuidando de nós, nós não precisamos de mais nada. Esse é o sentido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se ele é quem cuida de mim, se ele é quem comanda, quem me dirige, eu não preciso de mais nada. Pense nisso. Descanse a alma no Senhor. Trate da sua ansiedade aos pés de Cristo. A ansiedade
que é a base de todas as neuroses. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, o seu íntimo, abençoe a sua família, e eu convido mais uma vez, como sempre temos feito, a orarmos com os nossos queridos da família nesta hora, derramando a nossa alma e intercedendo uns pelos outros. Um forte abraço, até o nosso próximo estudo, a nossa próxima devocional, se assim Deus quiser.